Assista até o final. Por uma causa, se quer, irmão, se quer brigar mesmo por uma causa, então junta todo mundo, vamos brigar por uma causa contra o racismo, que é isso que está acontecendo. Querem brigar por uma causa? Então vamos brigar por uma causa contra o feminicídio, que tem aumentado dia após dia. Todo dia está morrendo mulheres, todo santo dia. Essa é a causa que pelo menos a igreja pode se juntar, mas não uma causa de brigas de poderosos políticos, que um quer governar mais do que o outro, e a igreja sendo pisoteada. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que a bênção de Deus venha chegar na tua casa e na tua família. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quero tomar muitas delongas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, do capítulo 18. Mateus, do capítulo 18. E eu gostaria muito que você prestasse bem atenção no que a gente vai falar, em nome do Senhor Jesus. É algo muito importante, é algo que Deus tem falado no meu coração, devido a algumas orações, irmãos, que eu andei fazendo. É uma oração totalmente, sabe, diferente. E Deus falou ao meu coração. O que eu vou falar aqui, irmãos, vai praticamente contra tudo e contra todos. Mas o que eu vou relatar aqui é para o teu bem espiritual. Amém, irmãos? É para o teu bem espiritual e também para o meu bem espiritual. Porque as coisas estão acontecendo e muitos crentes evangélicos, cristãos, estão caindo numa armadilha. E isso, de pouco a pouco, vai afetando a vida espiritual do crente. Em Mateus, do capítulo 18, do versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: mas quem ofendeu um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa das ofensas, pois é necessário que venha ofensa, mas ai do homem porque vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida do coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o, lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos serão lançados no fogo e no inferno. Algumas traduções da Bíblia, que provavelmente da maioria de vocês não está como ofensa, está como escandalizar. Da qual da Bíblia está escrito escandalizar? Você que está me acompanhando, está escandalizado? Então está escandalizado. Irmãos, o que eu quero alertar ao povo da igreja, nós da comunidade cristã de Renascer, você que também está nos assistindo, que se diz cristão, o que o Senhor Jesus nos ensina, que nós não devemos se escandalizar com as coisas que estão acontecendo lá no mundo, irmãos. Nós temos que ficar
Na verdade, tranquilo. Sabe por quê? Porque o nosso foco é o reino de Deus. O nosso foco é a salvação. Aqui nessa passagem, quando Jesus se trata de pequeninos, ele também se refere aos crentes. Ai do homem que escandaliza o crente. Ai do homem que escandaliza o meu povo. Ai do homem que escandaliza a minha igreja. Ou ai daquele homem que está escandalizando a igreja. A gente viu uma repercussão que ocorreu nesse carnaval que teve. Irmãos, vou chamar a sua atenção para você entrar nesse espírito. Agora saiu nas redes sociais, estão postando lá um monte de coisa, porque estão humilhando os crentes, estão escandalizando os crentes, fizeram um monte de coisa contra os crentes. Uma outra massa, não estou falando de política, uma outra massa está puxando os crentes, está puxando os evangélicos para começar a fazer ataques nas redes sociais. Nós deveríamos levantar as mãos para o céu, porque se estão nos escandalizando, se estão nos ofendendo, é porque eles estão nas trevas e nós estamos aonde? Na luz. Na luz. Na luz, irmãos. Embora que seja inevitável evitar esses escândalos, mas a gente não pode jamais aceitar o que os ímpios estão fazendo, chamando o povo evangélico para ir. Irmãos, crentes, cristãos, filhos de Deus, não entra numa guerra que é guerra dos poderosos. Não entra numa luta que não é sua e nem minha. A nossa luta, sabe qual é? É ir no inferno, tirar almas das mãos de Satanás. É essa a nossa luta, é essa a nossa guerra, e não dos poderosos. E quando você vai entrar nessas ideias, você não vai perceber, mas vai criando furos na tua vida espiritual, vai criando problemas na sua vida espiritual. E ao invés de você pensar no foco da sua salvação, pensar em cuidar da tua alma, pensar em olhar para o próximo, para ganhar a alma do próximo, aí o que a pessoa vai fazer? Eu vou brigar, eu vou fazer minha nota de repúdio, eu vou xingar, são tudo endemoniados, são tudo isso, são tudo aquilo. Como que nós vamos ganhar almas desse jeito, irmãos? Estão compreendendo? Esse é para a gente ficar realmente esperto com essas coisas. Não entramos numa guerra que é dos poderosos. Deixa eles. A guerra é deles. Eles não têm nada de cristão, não. Eles não têm nada de Deus, não, irmão. E eu posso falar isso sem medo de errar, não tem. Agora, por acaso, como eu estava conversando com o diácono Edson agora há pouco, como prender o Senhor Jesus? Teve manifestação dos apóstolos? Teve ou não teve? Não teve. Como prenderam Jesus? Será que juntaram aquele povo, os 500 pessoas que seguiam Jesus, fizeram manifestação em um cartaz? Só para ele, só para ele. Não, não teve. Não teve, irmãos. Quando Silas e Paulo foi preso, o que a igreja estava fazendo? Estava lá na frente da prisão e dizendo: solta eles, solta eles, solta eles. Não, aonde que a igreja estava? Aonde que a igreja estava? Orando. Orando, irmãos. Aí eu olho uma massa de um lado político, outra massa de outro lado político. Colocou a nossa igreja no meio. Por isso que hoje a igreja está sendo escandalizada dia após dia. A igreja hoje está sendo difamada por conta disso. Envolveram
a igreja no mundo político. Aí ele fala, nós temos que brigar pela nossa causa, temos que lutar pelo nosso país, mas essa causa não é nossa não, irmãos. Ora, seria nossa causa se nós não fosse convertidos, seria nossa causa se nós não tivéssemos nem nascido da água e do Espírito. A nossa causa é pelas almas que estão lá fora. A nossa causa é pelas almas da tua família, da minha família, dos nossos amigos de trabalho, vizinhos. A nossa causa é pela alma de cada um de nós para cuidar um do outro. Não entra nessas ideias, irmãos. É um desperto que o Espírito Santo está dando. Sabe por quê? Porque a hora que a trombeta tocar, irmãos, escute essa. A hora que a trombeta tocar, muitos vão ficar, mesmo com Bíblia debaixo do braço, mesmo que saiba cantar louvor, mesmo que prega, se não tiver esperto, vai ficar. E esses que escandalizaram a igreja, que maldiçoaram a igreja, que ofenderam a igreja, esses amanhã ou depois vão chorar amargamente, se lamentarão profundamente. Eles vão lembrar desse dia. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é salvação. A nossa nação é o reino de Deus. Amém? É o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu quero brigar por uma causa. Se quer, irmão, se quer brigar mesmo por uma causa, então junta todo mundo. Vamos brigar por uma causa contra o racismo. Que é isso que está acontecendo. Querem brigar por uma causa? Então vamos brigar por uma causa contra o feminicídio, que tem aumentado dia após dia. Todo dia está morrendo mulheres. Todo santo dia. Essa é a causa que pelo menos a igreja pode se juntar. Mas não uma causa de brigas de poderosos políticos. Que um quer governar mais do que o outro. E a igreja sendo pisoteada. Se eu mandar um e-mail lá para a bancada evangélica e falar da nossa comunidade cristã renascer, você acha que eles vão falar alguma coisa? Não vão, irmão. Eles não conhecem nós. Eles vão dar mais atenção para aquelas igrejas mais mega igreja, onde o homem está com o seu nome lá, com o status lá em cima, que se diz que é respeitável pelo povo. Esse sim, que vai ter a atenção dele. Mas nós, igreja pequena, nós não vamos ter atenção. A única atenção que nós temos, irmão, é própria do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eles estão falando que temos que ter a nossa liberdade religiosa, que está tendo perseguição, que está acontecendo isso. Aonde, irmãos? Me diz aonde? Toda quinta-feira eu estou aqui, pregando, louvando a Deus, buscando ao Senhor. Todo domingo nós estamos aqui, pregando, louvando ao Senhor, buscando o Senhor. Todo quinta e domingo nós estamos aqui, se encontrando um com o outro, sim ou não? A igreja ainda não está fechada. Não estão perseguindo ainda os crentes. Não estão perseguindo. A perseguição, irmãos, acontece quando aconteceu esse dia. O Caio Modesto, que é pastor, só porque ele estava pregando, falando da Bíblia, só porque ele falou que homem é homem, mulher é mulher, pronto, acabou, a Polícia Federal já intimou ele. Isso sim a gente pode considerar assim, uma perseguição religiosa, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele não estava falando de política. Ele não estava brigando porque fizeram isso, fizeram aquilo. Aí sim, em outro país, não me lembro se é lá na África, lá no fundo da África. Sabe o que está acontecendo lá, irmão?
estão pegando os cristãos, enterrando vivo. Por quê? Porque eles assumiram o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da vida deles. Eles assumiram o senhorio dentro deles. Eles assumiram o Senhor Jesus. Seria melhor que então que colocassem, fuzilassem, que ia ser mais rápido, mas não. Agora eles querem fazer que sofram. Estão enterrados vivos. A TV fala isso? Não fala. Alguns pastores comentam sobre isso no altar, pouquíssimo, porque eles não querem se intrometer. Não querem. Essa é a nossa luta. Essa é a tua luta. Se nós estamos sempre de joelhos dobrados, orando por eles, orando por aqueles assim, não chegar e dizer, Senhor, livra eles da morte, mas chegar e falar, Senhor, receba eles. Amém, irmãos? Amém. Não deixar que eles sofram. Se for algo que vai sofrer, que seja rápido demais. Que o próprio Deus chegue e tire o espírito ali, enquanto eles pensam que o crente está sofrendo debaixo da terra, o crente já foi há muito tempo já. É dessa forma que nós temos que orar. Eu estou falando isso, irmão, sabe, com o coração, eu não sei nem explicar o que eu sinto, porque eu vejo a igreja diminuindo, assumindo a igreja. O que aconteceu? Eu, quando na época queria ir para a igreja, nada, na época eu vivia naquele mundo de bruxaria, tudo, sabe, a gente tinha a repercussão, a gente sabia dos crentes, a gente sabia de tudo, mas a gente sabia que era um povo, que a gente tinha que pensar 10 vezes em mexer com eles, a gente sabia. Quando a gente via um crente andando, a gente ficava olhando para ver se tem alguma coisa de Deus ali. Não, parece que antes a gente olhava e dava medo de tocar, de falar, de xingar. Eu me lembro uma vez um pastor comentando numa pregação dele, ele chegou até a chorar no altar, que ele chegou e falou, teve épocas que os pastores eram tão respeitados, um crente era tão respeitado, que quando ele ia no açougue comprar alguma coisa, ele chegava e falava assim, ó, não precisa pagar não, compra fiado, depois me paga. Porque naquela época eles sabiam que o crente era fiel em tudo, que ele é fiel nos compromissos. Hoje, irmão, ninguém confia mais em nós, ninguém acredita mais nos pastores, ninguém acredita mais em nós, por causa disso. Satanás entrou de um jeito que ninguém percebeu. Mas como eu me considero como um profeta pequeno, que não alcança o que é para alcançar, para avisar, que eu não consigo fazer isso, mas pelo menos uma congregação como a nossa igreja é pequena, pelo menos a gente avisa, a gente fala. Porque quando você vê uma multidão de crentes que não está do lado, você está indo ao contrário. Amém? Crente, ele sempre anda ao contrário do negócio, ele nunca vai junto da multidão. Nunca. Tudo com Jesus é o oposto. Está lá. O primeiro é o último. E o último é o primeiro. O Senhor Jesus, ele é o oposto. Nós temos que zelar pela nossa alma. Eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar do meu espírito. Deixe que me xingue. Não colocando a minha foto, tudo bem. Pronto, só não colocar o meu rosto lá, que daí, claro, eu tenho o direito de processar, porque não deu autoridade nenhuma para colocar o meu rosto. Mas quer xingar lá, xinga. Quer escandalizar a igreja, escandaliza. Quer falar um monte de coisa, que faça. Quem vai resolver a situação com eles é o próprio Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Daí Deus. Imagina, Deus chegar e descer e resolver principalmente com esse tipo de pessoas. Amanhã ou depois, a gente vai ouvir um testemunho de alguém de lá, que vai dizer, eu participei disso, eu fiz aquilo, e hoje eu me arrependo profundamente, e hoje eu deveria ir atrás de Jesus. Palmas para o Senhor. Aleluia.
Por isso, irmãos, isso daí se chama uma maturidade espiritual. Eu preciso me controlar. Mexe com a gente? Mexe. Não vou dizer que não. Mexe. Só que dá aquela loucura, dá. Mas, irmão, acredito. Muitas das vezes Deus até deixa que a gente vê isso daí para nos moldar espiritualmente. Sabia disso? E muitas das vezes a gente é reprovado por algum erro, algum pensamento, alguma fala, alguma crítica que você dá, sendo que tinha a gente fazer algo contrário. Amém? Então, por que eu deveria me escandalizar com aquele povo que fizeram lá um negócio de carnaval? Por quê? Agora, como que o pastor soube disso? Eu vou falar. Porque ficaram mandando para mim, mandando. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Agora, se estão sabendo 100% do negócio, então a coisa é errada, porque estava ligado no carnaval. Não foi por lá, mas ficou na televisão. Aí o povo lá assistindo. É claro que é. Daí querem se escandalizar. O que fizeram? Que não sei o quê. Eu nem fiquei sabendo porque foi mandando para mim. Aí eu entrei, pesquisei, eu vi, falei, meu Deus do céu. Aí quando eu fui na rede, aí eu vi lá os crentes tudo escandalizados. Não, Jesus tem que jogar raiva. Não, que venha a pandemia de novo. Que faça. Eles amaldiçoam aquelas pessoas. Irmãos, nós temos que entender da seguinte forma: é a natureza deles. Nós já fomos assim, sim ou não? Fomos ou não fomos? Nós temos que entender. Nós precisamos entender isso daí. É a natureza deles. Eu já fui assim, você já foi assim, nós já fomos assim. É a natureza deles. Só que hoje, a nossa natureza é diferente. A natureza humana acaba tendo a natureza de Cristo. A gente nasce da água, a gente nasce do Espírito, há um novo nascimento, há uma nova vida, uma mudança de caráter, uma transformação de vida. Isso eles precisam ver em nós. Amém, irmão? Se tem 30 crentes que não prestam, pelo menos um tem que prestar. Um, pelo menos. Essa é a verdade. Dói, irmão, como diz o pastor, dói, mas é para curar. Eu falo isso porque eu me despertei. Eu já fui assim. Mas o tempo que eu fui buscando mais a Deus, o tempo que eu fui falando, sabe, irmão, eu sempre falo assim para o Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. E aí a gente vai aprendendo mais coisas, vai ouvindo pregação de um, pregação do pastor, de um diácono, de obreiro, de outro. Você vai aprendendo, vai lendo a Bíblia, você vai orando a Deus, você vai buscando, você vai criando um pensamento diferente. Você acaba criando um pensamento diferente, que daí chega o maldito Satanás, que ele sabe que você está mudando, que ele sabe que você já está pegando um foco bem melhor do que muitos. Aí chega, mas todo mundo mal, todos eles estão fazendo isso e você não, todos eles estão naquela direção e você não. Aí você chega e fala, Espírito Santo, por favor, me ajude. Tem que me ajudar, Espírito Santo. É assim que eu falo, você precisa me ajudar. Como é que eu vou para aquele lugar se eu vi que eu estou achando que está errado, mas se eu estiver errado, me corrige. Eu falei com o Espírito Santo hoje, estou orando há muito tempo sobre isso. Aí eu falei com o Espírito Santo, Senhor, se não é para mim falar sobre isso para a igreja, então muda a mensagem. E ele não mudou. Não mudou. Que é para mim a verdade. Não caia nessa. Deixe os poderosos que se virem. Deixa eles. Eles não têm nada de Deus, não, irmãos. Não tem nada de Deus. Não tem. Porque agora ficou assim. Não tem mais esse negócio. Quem aceitou Jesus? Eu aceitei. Eu aceitei Jesus. Eu nasci da água. Eu nasci do Espírito. Não tem mais. Sabe o que tem? E aí, você é da onde? Eu sou da esquerda. E você? Eu sou da direita. É de Jesus. É isso que estão fazendo.
Desde quando que o Senhor escolhe lado, irmãos? Desde quando? Desde quando que escolhe o lado esquerdo e direito? Desde quando? O lado que o Senhor Jesus escolhe, sabe qual é? É aquele que ganha almas. Aleluia, Jesus. É aquele que está pregando o verdadeiro evangelho. É aquele que ora, que se ajoelha, chora na presença do Senhor. É aquele que tem coragem de encarar Satanás e seu demônio. Esse sim, o Senhor Jesus está do lado. E a gente vê as pessoas sofrendo por causa disso. Sofrendo. Por isso que eu resolvi, sabe, parar com esse negócio de esquerda, direita, em frente, e trás. Não, o negócio é alma, eu vou ficar em Jesus, eu quero ganhar alma, eu quero ganhar alma. Mas o meu objetivo é arrancar eles desse negócio. Vai fazer teologia.